Olá, grupo lindo, grupo que gosta de crescer por dentro. Estamos aqui mais uma vez para a gente falar daquelas autossabotagens, né? E tirar de uma vez por toda esse lixo interno para que a gente possa ser a nossa melhor versão. Cada vez que você elimina uma sabotagem, você está dando espaço para coisas boas na sua vida. E hoje a gente vai falar da terrível autossabotagem que tem o nome de maledicência. Maledicência. Vamos ouvir uma frase de Voltaire primeiro? Essa frase diz o seguinte: aqueles que não conseguem vencer na vida, vingam-se falando mal dela. Percebe a profundidade disso? Aqueles que não conseguem vencer na vida, vingam-se falando mal dela. Então, a maledicência, ela é o nome técnico, o nome bonito da fofoca. Ficar falando mal dos outros é uma sabotagem, sabia? E a gente vai ver agora por que a gente faz isso, tá? Todo mundo fala mal de alguém, mas a gente pode diminuir isso e até tirar completamente isso da nossa vida. A gente vai conversar hoje sobre isso e eu vou dar umas dicas muito legais para que você combata a autossabotagem, maledicência na sua vida. Quem já recebeu o livro deve estar gostando aí, a gente viu que muita gente já adquiriu. Se você não adquiriu o seu ainda, para esse grupo está apenas R$25 o PDF, tá? E se você quiser impresso, a gente está fazendo. A gente não ia fazer, mas estamos fazendo porque teve muito pedido impresso também, tá? Aí você conversa aí com a Jaqueline para que você possa ter esse livro, para você estar estudando, marcando, fazendo os exercícios de uma maneira mais assertiva, porque senão você pode esquecer, né, algumas dicas, né, e dessa forma, com o livro, você pode ir revendo. Vamos lá. Bem, a maledicência é quando a gente fala mal de pessoas e principalmente quando essas pessoas não estão presentes, né? Elas não têm nem o direito de se defender. É como a gente faz para descarregar essas nossas frustrações, tá? E geralmente a gente está falando de algo que tem dentro da gente mesmo. Vocês lembram que na aula especial eu falei que as pessoas são reflexos do que a gente tem por dentro? Então, a maledicência, ela é um filhote disso. Às vezes você acha no outro algo que você comenta que na verdade você tem dentro de você. Isso é um choque de realidade, né? Porque quando você ouve coisas dos outros, ofensas, geralmente são coisas que você tem dentro de você, você também fala dos outros coisas que tem dentro de você. Isso é incrível, isso é uma coisa para a gente refletir e pensar muito profundamente. Aquele tempo que você tira para pensar consigo mesmo, dá uma olhada no que você tem falado das outras pessoas, dá uma olhada se quando a pessoa te desagrada, quando você comenta assim, vê se lá dentro de você não tem algo parecido com aquilo. Isso é terrível, mas é verdade. Essas pessoas que nos ofendem, né, às vezes a gente fica tentando também falar mal delas, mas elas são atores que estão atuando o texto que você mesmo escreve. Isso é para a gente pensar bem, dá para ficar chocado, né, com essas falas. Mas se você pensar direitinho, você vai ver que você fala mal daquilo que tem dentro de você mesmo. Pois é, não é mole ver isso. Mas quando você pensar direitinho, você vai ver que eu tenho razão. Eu também aprendi isso a duras penas. Mas a gente pode mudar isso, tá? A gente pode mudar isso, a gente pode ser a nossa melhor versão, a nossa versão que se preocupa com a própria vida, né? Tem muitas pessoas falando aí piadinhas, né? Cuida da sua vida. Tem gente que fez até da música daquele rapaz, né? Cuida da sua vida, cuida da sua vida. A primeira coisa que a gente tem que fazer para parar de falar mal dos outros é cuidar da nossa própria vida.
Tem gente que gasta tempo cuidando da vida dos atores da televisão, cuidando da vida dos irmãos, cuidando da vida dos tios, dos parentes, cuidando da vida de outras pessoas, do vizinho e de pessoas que elas nem mesmo conhecem, esquecem de cuidar da própria vida. Então a gente vai dar agora para vocês, a gente tem que levar isso na esportiva, né, com muito humor, porque são assuntos delicados e a coisa mais legal que a gente pode fazer consigo mesmo é rir das nossas falhas, né, aceitar as nossas falhas, reconhecer que a gente tem falhas para depois a gente tomar uma atitude de mudar. Então, dá uma risada aí de você falando mal dos outros, porque você fala, tá? Dá uma risada aí de você tomando conta da vida dos outros e agora para de fazer isso, seguindo as dicas aqui que a gente vai bater um papinho sobre algumas dicas de como você parar com essa bendita maledicência, para não falar maldita maledicência, né? Porque se fosse boa não começava com mal no início. Primeira dica, a gente vai seguir o exemplo de Sócrates. Sócrates foi um filósofo muito renomado e até hoje se estuda e se aprende com ele. Ele viveu 400 anos antes de Cristo, mas ele falava uma coisa, olha: passe o seu comentário por 3 peneiras: a peneira da verdade, a peneira da bondade e a peneira da utilidade. O que você fala de outras pessoas é verdade? O que você fala de outras pessoas tem bondade nisso? O que você fala de outras pessoas está sendo útil para você ou para a pessoa que está te ouvindo? Se você fizer isso antes de comentários, você já elimina assim 50% da sua capacidade de maledizer as pessoas, tá? Outra dica é se policiar. Observe quando você é tentado a praticar a maledicência. Se observa, uma coisa muito interessante nesse processo de crescimento pessoal é se observar. Você tem se observado? Lembra lá no capítulo 1, quando eu falei para vocês, né? Observa o que você está pensando, observa o que você está falando para você, observa o que você está falando dos outros, né? O crescimento pessoal tem a base no autoconhecimento. Você vai falar assim, eu não falo dos outros. Com certeza você fala dos outros. Eu nem te conheço pessoalmente, mas eu sei que você fala. Porque a gente é ensinado a fazer isso, né? Sem querer, a gente convive com pessoas na infância que falam mal dos outros, com colegas na escola que falam mal dos outros, com pessoas da sua igreja que falam mal dos outros, com pessoas do seu trabalho que falam mal dos outros, e você começa a achar que é normal o quê? Falar mal dos outros. Então, aprende a se policiar. Essa é a segunda dica. Veio aquela vontade de falar, segura! Leva o saco da maledicência, fala no saco, estoura e joga fora. Tá, gente? É uma brincadeira, mas se você parar para pensar, você não fala aquilo que você ia falar, né? Então, se policiar é uma dica muito importante. Terceira dica para não falar mal dos outros, a lei de Newton. Olha, toda ação tem uma reação. Ele foi um físico, né? Um cientista. E você tem que lembrar que tudo que você recebe é fruto do que você envia. Ação, reação. Bate e volta. Falou, vai tomar de volta. Então, tudo que você fica falando, alguma pessoa vai falar de você depois. Então, fale coisas boas, né? Porque lembra que você só dá o que você tem? Você tem reparado no que você tem aí dentro para oferecer? Então, na lei de Newton, que toda ação tem uma reação, você pode aprender com ela pensando no que você está jogando aí para a vida, para o universo, para as pessoas que estão convivendo com você, porque essas coisas vão voltar para você. Porque tudo que vai, volta. Toda ação tem uma reação. Independente de você acreditar nisso, acontece porque é uma lei da física, tá? Quarta dica para você que está ligadão aqui no curso Crescendo por Dentro.
Preocupe-se mais com a sua vida. Alô, cuida da sua vida. É aquela música linda, né? Cuida da sua vida. Torne a sua vida algo interessante. Você está tão ocupado cuidando da sua vida, pensando na sua autoestima, fazendo coisas para você estudar, para você ler. Está vendo um vídeo interessante, está vendo outros vídeos de outros autores, está procurando aprender receitas na internet, está procurando estudar sobre a sua profissão, lendo livro, está fazendo atividade física, está cuidando de você, está fazendo uma comida gostosa, está passando tempo com quem você ama. A sua vida é interessante? Então você está cuidando dela, né? Quando a pessoa é maledicente, geralmente ela não tem uma vida interessante e ela gosta do interesse e do interessante da vida das outras pessoas. E geralmente é para descer a lenha nas outras pessoas, né? Porque ela não tem mais o que fazer, então ela faz isso. Outra dica, 5, cuidado com as expectativas frustradas. Quando a gente tem muita coisa que a gente não realiza, que a gente deixa por fazer, que a gente procrastina, ou então quando a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente se torna uma pessoa frustrada. E essa pessoa frustrada, ela precisa se alimentar da energia de outras pessoas, né? Então ela começa a falar e conversa com os amigos e gasta a energia dos amigos, tendo a reciprocidade de falar mal das pessoas. Você viu, fulano? Como é que aquela pessoa... Ah, vi. Aí a outra também que já gosta, vai naquela energia e você se alimenta daquilo. Aí você, agora eu tô me sentindo melhor, porque eu detonei ela, então eu sou melhor que ela. É mais ou menos isso. A sua frustração faz você ser um maledicente. Então vamos cuidar dessa frustração, vamos terminar os nossos projetos, vamos correr atrás do que a gente quer, vamos escrever aí para onde estou indo. Lá no final, quando a gente tiver a terceira aula especial, que a gente vai colocar os novos paradigmas, né, nossa nova programação, a gente vai aprender, entender melhor como fazer os nossos projetos, metas, para saber direitinho onde a gente está indo e como chegar lá, tá? Porque, eu quero ter um carro. Isso é muito vago, gente. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um marido, eu quero ter uma família feliz. Essas coisas são muito vagas, porque quando você sabe o que você quer e sabe o caminho, aí você consegue chegar. Não adianta você querer ir na Disney e não saber como é que chega lá, né? Querer é uma coisa, fazer é outra. Então cuida aí das suas metas não atingidas, para que você não seja uma pessoa frustrada, fique se sentindo menos que outras pessoas, porque isso faz a gente ser fofoqueiro e maledicente. Outra coisa, não promova a sua vida social às custas da maledicência, né? Tem pessoas que, como eu falei já na 5, né? Você não é interessante, você não tem vida pessoal, aí você precisa chamar atenção, né? Aí você chama alguém, liga para alguém ou conversa com alguém na fila, em algum lugar, falando de alguma coisa. Esse povinho que adora falar mal dos políticos e falar mal do custo de vida e falar mal das pessoas que estão oferecendo serviços, por exemplo, os bancos. Eu sempre defendo os bancos. Esse banco tem taxa, esse banco não sei o quê. O banco cobra para fazer o serviço, aí você quer que ele faça tudo de graça para você. Eu acho incrível isso. A pessoa que fica botando a culpa na vida financeira no governo ou na crise. Eu nunca estou em crise, eu sempre faço o meu destino trabalhando, me empenhando, acordando mais cedo, cuidando da minha vida. Então, se o político faz ou deixa de fazer alguma coisa, ele não está interferindo na minha vida, porque eu faço as coisas que eu me proponho. E se você faz bem as coisas que você se propõe, você não precisa perder tempo falando das pessoas que não fazem bem as coisas que elas se propõem, entendeu? Então para com essa vibração aí de ficar falando mal das pessoas que fazem a sua vida não dar certo. Porque quem faz a sua vida não dar certo é quem? Você mesmo. Bem, 7, dica 7. Verifique o que está por trás da vontade de falar mal de alguém e perceba o que isso está querendo te ensinar. Por exemplo, você está um pouquinho acima do peso
Você não está satisfeito com isso. Aí quando você vai na fila, vai no mercado, vai na rua, vai na escola, vai na faculdade, você vê umas pessoas que também, a Belinha está aqui ladinho, você vê também as pessoas que estão acima do peso e você detona essas pessoas. Você viu? Fulano tá ficando gordo, hein? Fulano não tá se cuidando não, deve estar comendo nessa pandemia que é uma beleza. Mas na verdade você está falando de quem? De você, que come nessa pandemia que é uma beleza. Né? Então assim, perceba o que está por trás da sua fala maledicente. Gente, a maledicência é uma coisa ridícula. Não fica achando normal fazer comentários e que seu assunto seja esse, né? Tu não tem assunto para conversar com ninguém, só sabe falar mal dos outros? Cadê você? Cadê a sua vida pessoal? Cadê as suas coisas interessantes para você conversar, né? Ah, eu só sei conversar da vida dos outros, da novela, do programa, do jornal, do Covid-19. Gente, eu nem vejo televisão, eu sempre tenho assunto da minha própria vida porque eu tenho uma vida interessante. Sabe por quê? Porque eu busco ter uma vida interessante. Né? Se você não tem, só lamento. 8. Não alimente a maledicência que vem de outras pessoas. Aí você não quer ser maledicente, você ouviu Tia Pati, você está fazendo tudo para ser uma pessoa que não fala mal dos outros, tirando essa sabotagem, esse lixo da sua vida, mas quando você vai na bendita fila do banco, na fila da loteria para pagar suas contas, quando você vai na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, tem alguém que não sabe nada sobre autossabotagem que fica sendo maledicente e quer conversar com você sobre a vida dos outros, para falar mal, lógico, né? Aí o que você faz? Dá ouvidos. É mesmo? Nossa, mas fulano separou? Nossa, não sabia. Ai, também com aquela mulher fofoqueira que ele tem? Também com aquela mulher que não se cuida? Também com aquele homem banana que ela casou, né? Aí você vai e soma com a maledicência do outro. Você não é maledicente, você não é fofoqueiro, não, mas você gosta de ouvir dos fofoqueiros e dos maledicentes. Então você está na mesma laia. Pois é. Então para de alimentar, para de alimentar. Outro dia eu contei aí da menina, da senhora que foi comentar comigo sobre o que a gente estava visualizando na loja, e ela falou que outra loja era mais barata e tal, e eu olhei para ela com aquela cara de não posso opinar, que é a cara que você tem que ter aí reservada para esse tipo de pessoa. Ah, queria te falar, Patiele, que fulano... Ah, tá bom. Falou já? Beleza, tchau. Eu não dou ouvidos a pessoas fofoqueiras e não tenho essas pessoas no meu relacionamento pessoal, porque elas são vampiros sociais, pessoas que gostam de sugar a tua energia. Aí você não sabe por que de noite você chega, você nem trabalha com um serviço braçal, mas de noite você está esgotado, porque você fica ouvindo e dando crédito a essas pessoinhas. Eu estava outro dia fazendo meu cabelo, cortando as pontas lá no salão, tinha uma cabeleireira, colega da cabeleireira que trata de mim, e ela chamou a outra para ir lá fora contar uma fofoca. Você tem que saber, vem cá que eu vou te contar, vem cá que eu vou te contar. E eu fiquei olhando assim, poxa, no ambiente de trabalho, com os clientes, assistindo aquilo, ela é tão ridícula que ela não se dá conta que está mostrando que é uma maledicente, que é uma fofoqueira. Então quando a pessoa ela é sem noção assim, ela ainda faz isso na frente dos outros, né? Se já não fosse ruim fazer isso, ainda faz isso na frente dos outros, com outras pessoas e no ambiente profissional, que é o pior ainda, porque a pessoa que não é profissional, ela é assim, né? Ela fala mal do próprio patrão que está dando emprego, ela fala mal do próprio chefe, ela fala mal dos colegas de trabalho e às vezes fala mal para se dar bem. O que é pior, chama-se dedo duro, né? Que fica contando as coisas, as falhas dos outros para os superiores poderem pegar aquele e detonar. Só que, aprende aí, se você faz isso no seu trabalho, você está se autodetonando, porque aquele que ouve você falando também fica de olho em você e deixa de ser bobo de fazer isso, tá, gente? Para com isso. Ah, mas tem uma segredo aqui, uma técnica muito, muito legal, que eu uso o tempo todo. Eu falei para vocês que eu já tirei as pessoas mala da minha vida.
porque eu penso coisas boas, né? Eu tenho que dar do meu coração, eu tenho procurado ser uma pessoa melhor. Então, assim, essas pessoas malas que vêm aparecendo na tua vida, elas vão desaparecendo. Do jeito que elas vinham, elas param de vir. E eu comecei a treinar isso, fazer essas pessoas desaparecerem a passo de mágica, toque de mágica, fazendo a dica número 9, que é aqui. Use a técnica PMAP. Essa técnica é original de fábrica, a gente que inventou essa técnica, tá? E eu faço isso o tempo todo. Vem aquela vontade horrorosa de você xingar aquela pessoa que te enche o saco. O que que você fala? PMAP. E eu vou ensinar para vocês fazer a técnica PMAP. Eu quero que vocês comentem aqui, fiz, não fiz. Vocês estão muito quietinhos, gente. Vão aí contar o que está acontecendo na vida de vocês, se isso aí fez sentido para você. Eu vou ficar feliz de saber. E não esqueça que no sábado, de 9 às 12, a gente deixa o grupo aberto para você postar os seus cartazes, para você colocar o que está de bom, para você dar seu testemunho. Tem muita gente mandando no privado que está com vergonha de botar lá no grupo. Mas não fica com vergonha não, que a gente está no mesmo barco. Somos 100 pessoas aqui, né, nesse grupo com vontade de ser a melhor versão, e eu fico muito feliz. A gente ouve bronca aqui nesse grupo, mas é para o nosso bem. Eu estou aqui fazendo o papel de cuidador de você, né? Aquela coisa que a gente ensina para o filho, para ele ser melhor. Eu estou aqui compartilhando com vocês as minhas experiências, né? Estou fazendo aqui uma mentoria com vocês, porque o mentor não é um consultor, né? Tem diferenças. Eu vou fazer uma consulta com a Paty para ser minha melhor versão. Não, o consultor, ele te diz onde você vai, mas ele não necessariamente foi lá. Por exemplo, como é que eu faço para ir na Disney? O consultor de viagem vai falar para você. Você faz assim, 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 tem esse avião que você pega e você chega lá. Mas o mentor é a pessoa que já fez todo esse caminho. Então tem coisas na nossa vida que é melhor ter mentor do que consultor. No caso aqui eu estou sendo um mentor para você. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso aqui do que eu estou falando para vocês, né? Eu não vi alguém falando e repliquei para vocês. Faz assim que dá certo. Não, eu passei por cada coisa dessa para poder falar para vocês o que dá certo, o que não dá certo. Então, essa mentoria aqui de PMAP que eu vou ensinar para vocês é uma sigla, olha só. P de PMAP, pessoa. I, irritante. M, mando. A, amor. P, para, ela. Pessoa irritante, mando amor para ela. É isso que significa PMAP. Então, na hora que acende aquela luzinha dizendo para você, né, aquela que pessoa irritante, eu quero xingar essa pessoa. Aí o que você vai fazer? PMAP. Você vai lá do fundo do seu eu, respirar fundo. Você não vai responder mal a essa pessoa. E você vai mandar amor para essa pessoa. Pessoa, PMAP, eu tô aqui mandando amor, mas tem que ser sincero, tá? Porque se você mandar um amor para essa pessoa e não for sincero, não vai funcionar. Gente, quando você tira lá do fundo do seu coração a compreensão, o amor, para você mandar para essa pessoa irritante que está te perturbando, se ela está longe, às vezes no WhatsApp, se ela está perto, se ela está no seu trabalho, se ela é um cliente teu, na hora que você faz isso, incrível como você muda. Eu tenho, agora eu não estou mais trabalhando assim, mas eu já tive muitos alunos, eu tenho só alguns agora que eu não tenho como abandoná-los, porque a gente tem um relacionamento muito, muito importante, né? Mas eu tive mais alunos com deficiência, eu gosto muito dessa área, e as mães dos alunos com deficiência são pessoas muito sofridas. São pessoas que têm muitas lutas diárias, né? Eu tive alunos aí que faziam 8 terapias por semana e a mãe às vezes tem que parar a própria vida só para ficar levando e buscando essa criança com deficiência. Por exemplo, as crianças que têm TEA, né, transtorno do espectro autista, né, elas têm muitas coisas para ser trabalhada porque é um problema comportamental, né? Então eu tinha um aluninho TEA, e ele assim, ele começou assim
com muita dificuldade, depois ele foi melhorando, e ele está bem estável, né? Ele não está assim com um comportamento muito agressivo e tal. E eu fui trabalhando como musicoterapeuta com ele, mas o que acontece? A mãe dele não aceita que ele tem espectro autista, ela não aceita. Então ela sempre conversa comigo dizendo que agora ele está curado, né? Então agora ele está bom, né? Agora acabou isso, ele não tem mais isso. E aquilo, por exemplo, os autistas mexem muito a mão, né? Eles têm que fazer alguma coisa assim, algum maneirismo para assimilar. O cérebro deles é muito rápido, mas isso é um outro assunto de outros cursos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ela não gostava que ele balançava a mão nem pulava, e ela ficava muito nervosa com aquilo, e eu explicava várias vezes para ela que era necessário ele tá fazendo aquilo, porque é dessa forma que o cérebro dele vai entender uma coisa nova, e toda aquela parte científica, técnica eu ficava explicando, e ela me irritava muito, muito, porque ela sempre dizia que aquilo ia passar e que ele não tinha nada. Então, para vocês entenderem como é que eu usei o PMAP com ela e com pessoas assim, né, eu ficava muito irritada com aquilo. Então, às vezes eu já saía de casa, a criança maravilhosa, amava a criança, ia com o maior prazer, mas às vezes quando eu pensava que eu ia encontrar essa mãe que ia me desgastar, que ia fazer eu ter que explicar aquilo tudo de novo, sendo que ela não estava com a razão. Eu entendia ela, mas assim, era muito desgastante para mim passar por aquilo, entendeu? E eu ficava assim, poxa, eu vou receber dinheiro para passar isso, então aquilo me desanimava de trabalhar com aquela criança. A criança não tinha culpa nenhuma daquilo, era a mãe que estava lá naquela crise. E eu comecei a fazer a técnica PMAP para ela. Eu comecei antes de sair de casa. Na verdade, eu fazia bem de manhã, né? Porque a aula dele era à tarde. Eu já falava o nome dela, mandava amor para ela, sabe? E falava, hoje vai dar tudo certo, hoje vai ser tudo bom. E começava a dissolver aquele sentimento ruim que me dava vontade de falar mal dela. Vocês entendem isso? Ai, aquela mãe. Ai, meu Deus, hoje para aquela mala, sabe aquela coisa? Eu não quero ter isso na minha vida, não quero ter isso na minha vida, isso é ridículo, tá? Então eu fui fazendo esse tipo de técnica e fui mudando tanto. Ela falava umas coisas ruins para mim, né? Por que você vem dar aula a pé? Por que você não compra um carro? Sabe assim, umas coisas assim para me ofender. E eu falava assim, o que eu tenho que aprender com isso? E eu comecei a sentir amor por essa pessoa em vez de sentir terror. Eu fui fazendo um tratamento interno aqui com a técnica PMAP e eu mudei aquilo 360 graus. 360 graus. Tipo de eu chegar lá ter presente pra mim, eu chegar lá ter uma banda me esperando, não, brincando. Eu chegar lá e ser super bem recebida, e eu posso até falar que eu fiquei amiga dessa família, de todos, né? Então hoje acabou isso. Mas sabe o que acontecia? Dentro de mim. Então, quando eu falo para vocês que todo o nosso exterior que acontece com a gente, as situações todas são feitas por conta do que você tem por dentro, esse é um belo exemplo disso. Então a tentação de falar mal de uma pessoa que te irrita pode ser mudada com a sua, se você se vigiar e se você fizer essa técnica aí. Experimente, vou até ler aqui a parte do livro para vocês. Experimente com todas as suas forças enviar amor para quem te faz mal e te deixou frustrado ao invés de falar mal dessa pessoa. Você vai ver que como isso muda tudo. Acalme a sua mente e ensine esse novo hábito a você mesmo. Viva no seu maravilhoso mundo. Isso também serve para evitar pessoas irritantes antes que elas te irritem. Prepare-se. Gente, é sensacional. Você pode ser a sua melhor versão, você pode ser uma pessoa muito legal, muito calma, uma pessoa que domina as suas emoções, se você parar para pensar um pouquinho nessas sabotagens e tirando esse lixo. No final vou dar o troféu vassourinha para vocês, que é porque você já varreu tudo de ruim da sua vida. E aí você vai estar preparado para a nova programação, porque não acaba nas sabotagens não. A gente já conversou sobre as 10 verdades que todo mundo precisa saber, que foi a aula especial 1, vai ter a aula especial 2, que é sobre dinheiro, tá? Porque muita gente não consegue se dar bem na vida financeira porque está cheio de lixo.
tá? E vocês vão entender bem isso na aula especial 2. E tem a aula especial 3, que é o final do curso, onde eu vou falar sobre a nova programação. Mas ainda tem mais uma dica de hoje, essa aula hoje está sensacional, que é um conselho bíblico. A Bíblia fala muita coisa, gente, muito boa. Mesmo que você não crê em Deus, se você não tem religião nenhuma, se você não acredita nem em Jesus, mas leia a Bíblia como um livro de conselhos que já vai servir bastante. E tem um conselho bíblico aqui, que está escrito no livro de Salmos, porque Bíblia é biblioteca de 66 livros, e um dos livros é os Salmos. O Salmos 15:3 fala assim: e não use a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Porque ainda tem os maledicentes que inventam, né? Ainda tem o povo que dava um capítulo inteiro isso aí, o povo que fala mal caluniando, né? Mentindo sobre o outro, que não tem coisa pior do que isso, destruir a vida das pessoas com as suas energias de sabotador maledicente. Vamos lá, se você se identificou com alguma dessas coisas aí, eu não acho difícil a gente se identificar, porque eu sei como é, já falei mal muito das pessoas, porque eu era uma ignorante do saber, né? A gente não sabe de certas coisas e a gente vai e faz. Então agora que você sabe o que você está fazendo de ruim com a maledicência, essa sabotagem, então você agora pode parar com isso. Mas às vezes parar é que nem se viciar em crack, em drogas, né? A pessoa quer parar, mas não consegue. Então se você está viciado na maledicência e não consegue, vai fazendo os exercícios, são 10 exercícios aqui. Você vai fazendo e você vai melhorar. E escreve aqui embaixo, assistido, seu nome e CD para você ganhar sua presença e no futuro você ter o seu certificado. E embaixo disso faça seu comentário, não fica aí mudinho da Silva não, tá? Às vezes você vai lá, fala com a Jaqueline, conta pra Pacheli que eu gostei, conta pra Pacheli que eu me senti assim, não me sinto mais, né? Conta pra mim direto aqui, porque de vez em quando eu também leio aqui os comentários, e quando são comentários muito relevantes, as meninas me avisam, e a gente fica muito feliz de saber que você está sendo a sua melhor versão. A gente se vê na semana que vem. Um beijão e aproveite essa aula. Tchau, tchau!